a gente pensa em mãe, nós pensamos nas mais conhecidas. Creio eu que a mais conhecida é Maria, né? Chamada para ser a mãe do Senhor. E várias outras, também muito lembrada é Sara, é Estéreo, mulher de Abraão, mãe de Isaac, também Ana, que ora para ter o seu filho e o consagra ao Senhor, a mãe de Samuel. Mas eu quero falar sobre uma mãe que não tem nome, né? Semana passada nós falamos também sobre uma mãe sem nome, que era Ciro Fenícia ou Cananeia, mas quero falar sobre a mãe de Sansão. A gente sabe o nome do marido dela, que é Manoá, mas ela não sabemos. Juízes capítulo 13, e essa desconhecida, há uma possibilidade do nome dela estar na Bíblia, mas não é nada certo. Dessa mulher desconhecida, nós temos aí o grande juiz da Bíblia, famoso, chamado Sansão. E para um filho tão forte assim, certamente aquela mãe era uma forte mãe. Esse é o tema de hoje, uma forte mãe. Assim como toda mãe, toda mãe tem que ser forte, não é verdade? A força de continuar, de perseverar, de cuidar do filho, ou da filha, obviamente, ou dos filhos, né? Antigamente a mãe tinha 10, 15 filhos, talvez você mãe aqui, especialmente se for mais experiente, tenha tido lá 5, 6, 7 filhos. Quem sabe você tem um filho apenas, quem sabe você é mãe, mas o seu filho não está presente aqui, ou pode ser que ele já tenha partido para o Senhor, mas isso não deixa de você ser mãe. Juízes capítulo 13, nós vamos ler os versos de 1 a 7, para ouvirmos a palavra sobre esta mulher, sem nome, mas com uma ação de Deus sobre a vida dela. Diz assim: os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e sua mulher era estéril e não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: eis que agora és estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de que bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar Israel da mão dos filisteus. Então a mulher entrou e falou ao seu marido, dizendo: um homem de Deus veio a mim, cuja vista era semelhante à vista de um anjo de Deus, terribilíssima. E não lhe perguntei de onde era, nem me disse o seu nome. Porém disse-me: eis que tu conceberás e terás um filho. Agora, pois, não bebas vinho, nem bebida forte, e não coma coisa imunda, porque o menino será nazireu de Deus, desde o ventre até o dia da sua morte. Amém? Quais são as características dessa mulher? A primeira delas é que ela é desconhecida. É assim na maioria das vezes, né? A mãe é um pouco deixada ou desconhecida. Muitas fotos antigas você vai ver, está lá o filho no meio e tem uma perna, né, perto do filho. Você olha, é a perna da mãe, que só apareceu a perna, a saia ali, porque a mãe às vezes é deixada de lado, né? Por vezes lembramos das outras pessoas, né? Não é raro você chegar na casa e está toda a família lá, mas a mãe está na cozinha fazendo comida ou está fazendo outra coisa. Não é verdade, mãe? Muitas vezes a mãe é desconhecida, deixada, não é lembrada. Esse é o caso dessa mulher. Mas a segunda característica dela, muito crucial aqui, é que ela não podia ser mãe. Tal como várias outras da Bíblia, ela era uma mulher estéril, não conseguia conceber, não podia ser mãe. Não sabemos a condição física que ela tinha. Hoje talvez faria exames, saberia o motivo. Muitas vezes, quando a mãe era considerada estéril, talvez fosse o marido, mas ali no caso se colocava sobre a mãe. Mas ela, a mãe não, né? A mulher, porque se era estéril, não era mãe ainda. E uma outra característica dela é que ela ficou aterrorizada. É possível que ela nunca tinha visto ou ouvido o Senhor. Aliás, ela fala que ele é terribilíssimo, ou a sua aparência é terrível. Mas como assim um anjo de Deus tem aparência terrível?
Ela fala, este homem que me apareceu parecia um anjo de Deus, e ele era terrível. Como assim? Eu imagino um anjo de Deus muito belo, ou muito bem formado, mas pode ser que o que ela quis dizer é que deixou ela muito aterrorizada. De fato, é possível. Mas esta mãe também, ou esta mulher que se tornou mãe, outra característica dela é muita fé e muita coragem. Por quê? Depois que ela fala para Manoá, você viu que a palavra de Deus veio sobre ela, ela falou com o seu marido, e Manoá fala assim, Senhor, fala com a gente também, fala comigo, mostra de novo o que é para a gente fazer. E aí o anjo de Deus aparece para Manoá, que é o marido, e depois que acontece tudo, eles fazem um holocausto ao Senhor, e o anjo sobe ou some no holocausto. Aí Manoá diz assim, nós vamos morrer porque nós vimos o anjo de Deus. Havia uma certa crença atemorizante de que quem visse a Deus, ou visse uma representação, uma aparição de Deus, iria morrer. E olha o que ela diz para o seu esposo, verso 23, se o Senhor nos quisera matar, não aceitaria da nossa mão o holocausto e a oferta de manjares, nem nos mostraria tudo isso, nem nos deixaria ouvir tal coisa neste tempo. Ela é uma mulher de fé, ela olha para o marido dela e diz assim, Deus está nesse negócio. É o que acontece com muitas mães, né? Muitas mulheres. Essa é uma característica muito feliz por parte das mães e das mulheres, mas por vezes triste por parte de nós homens, maridos. Por vezes é a mãe ou a mulher que carrega a família espiritualmente. Parece que Manoá titubeou aqui, e a mulher dele, que não tinha nem nome, ou pelo menos o nome não está aqui, ela diz, não, Deus falou, Deus está nesse negócio, vamos continuar firme. Ela ficou firme, tal como muitas mães, muitas mulheres, que são as intercessoras da casa. Muitas mulheres que são as que levam os seus filhos diante do altar do Senhor. Algumas que os pais, os maridos, não se consagram ao Senhor, talvez não são convertidos, mas elas estão dizendo para eles, tal como essa diz para Manoá, o Senhor está conosco, eu tenho certeza. E a boa notícia para você mãe, se você é mãe e o seu esposo não é convertido, lá em 1 Coríntios capítulo 7, eu gosto desse texto e de repeti-lo, diz que o cônjuge, seja o pai ou a mãe, né, mas o cônjuge convertido consagra ao Senhor a sua família. Então, se ele é casado com alguém que não é convertido, o outro cônjuge é consagrado. O texto diz lá em 1 Coríntios 7, de outra forma os seus filhos seriam imundos, mas agora eles são santos. Dessa maneira, se você é mãe, ou agora estendo para o pai, né, se você serve a Deus, você consagra o seu lar. Olha que coisa maravilhosa. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Você consagra o seu lar, o seu cônjuge e os seus filhos são santos, ou pelo menos são apresentados ao Senhor em consagração, tal como a mulher desconhecida que fez, a mãe de Sansão, mulher de Manoá. Que bênção, né? Sabe, irmãos, uma característica que antes de falar das questões que aconteceu com ela, é que nesta sociedade não se falava com a mulher, não se anunciava a mulher. Imagina um grande rei fosse transformar, mudar o tempo ali, falasse, agora eu vou falar com uma mulher. Isso não acontecia. O que acontecia era, enfim, os homens dominavam, os homens mandavam. Mas olha como Deus é gracioso. Deus fala com a mulher. A Bíblia nem relata o nome dela, mas Deus foi lá e apareceu para ela. Aconteceu isso com vários outros, né? Deus falando a Maria primeiro, antes de José, por isso que José queria deixá-la, porque José não sabia que Maria iria conceber um filho do próprio Senhor, que era Jesus. Deus fala e responde ao coração de várias mulheres. Quando Jesus ressuscita, as primeiras testemunhas eram mulheres. Deus está invertendo o processo aqui. O poder estava, e por vezes está, na mão de homens ou de alguns, e Deus está dizendo, eu vou falar com quem eu quiser. E no caso de Deus aqui, Ele falou com a mãe. Não é assim por vezes? Às vezes a mãe, ou mesmo a mulher, talvez na sua casa ou na sua família, não tem uma voz muito grande, muito ativa, talvez os filhos já não ouvem mais, mas isso não interessa para Deus. Deus continua falando, Deus continua agindo. Um outro detalhe muito interessante, se você reparou no verso 1, o povo de Israel estava em pecado, profundamente em pecado, e Deus resolve mudar esse tempo. E como que Deus resolve mudar esse tempo? Agora eu vou enviar um libertador.
Vários outros libertadores foram levantados por Deus, já adultos. Então Deus aparece, por exemplo, para Gideão. Deus fala com Gideão, ele é adulto. Já fala para ele, ele obedece. E vários outros assim. Mas agora Deus quer mudar os tempos e Deus quer fazer algo, vamos dizer assim, desde o começo. Aí ele vai lá e fala com quem? Com uma mulher. E ele diz assim, eu vou mudar esse tempo. O que eu vou fazer? Eu vou torná-la mãe. Vou te dar um filho que vai ser um homem consagrado a mim. Sansão. Essa era a ideia, né, Sansão? Sansão não ajudou muito, mas essa era a ideia. Deus faz assim com vários aspectos. Eu falei de Ana. Ana foi mãe de quem mesmo, irmãos? Samuel. Deus fala com Ana, Deus abre a madre de Ana, que também era estéril, e Deus muda os tempos. Os tempos dos juízes terminaram com Samuel, que foi profeta, que foi sacerdote, mas Deus falou com a mãe dele. Deus fala com mães também. Ele fala com Sara antes, antes do povo de Israel ser organizado. Deus usa 3 anjos, ou enfim, o anjo do Senhor fala com Abraão, mas fala com Sara também. Olha que interessante. A própria Maria, quando Deus quer mudar o mundo, Ele vai lá e dá um sonho a Maria. Por vezes, irmãos, quando Deus quer mudar os tempos, Ele chama uma mãe. Fala assim, vem cá, deixa eu chamar você mãe, para você ser uma mulher que consagra os seus filhos ao Senhor, para você ser uma mulher que ora. Quantas mães estão transformando o mundo, por quê? Porque estão consagrando os seus filhos ao Senhor, estão orando por eles. Alguns filhos estão ouvindo, outros não. Isso não impede de você continuar orando por eles. Alguém já disse que os filhos podem fugir dos conselhos dos pais. Os filhos podem fugir da presença dos pais, mas eles não podem fugir da oração dos pais. Então, ainda que estejam longe, ainda que não ouçam mais, eles ainda podem ser alvo da oração do pai e da mãe também. O que eu aprendo com esta mulher, então? O que eu aprendo com essa desconhecida mãe de Sansão, a qual eu estou chamando uma forte mãe aqui? São várias coisas, eu creio que óbvias, mas boas de serem lembrado no Dia das Mães. Primeiro, que todo filho vem do Senhor, todo filho vem do Senhor. Deus, ou o anjo do Senhor, aparece à mulher e diz, eis que você é estéril, nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Essas palavras lembram muito as palavras do anjo a Maria, né? E por vezes, irmãos, nós vemos Deus fazer isso, mas reparem uma coisa, ainda que você mãe, ao ser mãe não tenha visto um anjo que lhe apareceu em sonho e disse, olha, agora você vai ser mãe, é provável que isso não tenha te acontecido. Pode ser que sim, né? Acontece, mas ainda que não aconteça, há uma perspectiva que a Bíblia quer nos ensinar. Todo filho vem do Senhor, todo filho é dado pelo Senhor. Por que eu digo isso? Eu sou pastor, eu não tive um sonho necessariamente, creio que eu tive um chamado, sim, creio que eu ouvi a voz de Deus, mas não tive uma visão, tal como muitos líderes na Bíblia tiveram. Mas eu creio, eu e outros pastores, todos, creio que não precisamos ter uma visão específica. Mas quando eu digo que sou pastor, eu creio que fui chamado por Deus. E por que eu estou dizendo isso? Porque eu aplico a realidade das mães também. Você, ao ser mãe, você não precisa ter a experiência que essa mulher teve, ou que Ana teve, ou que Sara, ou Isabel, ou Maria, ou outras mães aqui. Mas certamente o seu filho, tal como o delas, veio do Senhor. E aí eu preciso te dizer, pode ser que o seu filho veio na hora certa, depois de muito planejamento, pode ser que ele tenha nascido depois do tempo ideal. Eu sei que a gente nunca está preparado, eu tenho certeza, nunca está preparado para ser pai, certamente para ser mãe também não, muito difícil, mas pode ser que ele tenha vindo na hora certa, no planejamento certo, pode ser que não, pode ser que o filho seja fruto de uma vida consagrada a Deus, ou pode ser que não, e de fato pode haver pecado, mas filho vem do Senhor, pode ser de sangue, pode ser de coração, mas ele vem do Senhor. O que eu penso aí, o que eu entendo aí? Se ele vem do Senhor, ele deve ser consagrado ao Senhor, ele deve ser entregue ao Senhor, tal como essa mãe. Eu fico imaginando, gente, o que é para uma mãe ouvir, você não pode ter filho,
mas agora você vai ter, e esse filho vai ser nazireu de Deus, esse filho vai ser consagrado a Deus. Imagine isso, você é mãe, talvez você não precise ter essa parte do anjo, mas Deus te falando assim, saiba de uma coisa, esse filho é meu, esse filho veio diretamente de mim, de fato, já tem aqui a segunda lição direta, se o filho vem do Senhor, ele pertence ao Senhor. Você já percebeu que você não está criando filhos para você? Todo pai e toda mãe erra ao acreditar que está criando os filhos para si mesmo. Esse filho vai ficar aqui, ele vai fazer tudo que eu quero, não é? Não, espera, aguarda chegar aí na adolescência para você ver, né? Ou já antes até, né? Mas ele pertence ao Senhor. Antes dela engravidar, antes dessa mulher desconhecida engravidar, Deus falou para ela, escuta isso, mãe, Deus falou para ela, eu tenho um plano para ele, eu tenho um propósito, ele vai ser nazireu de Deus, e ele vai ser usado para libertar o povo, antes dela ficar grávida, irmãos, olha que coisa maravilhosa, porque o filho que você tem, desde antes dele ser concebido, ele pertence ao Senhor. Filhos são bênção, e eu lembro de ter falado isso já também, filhos são comparados a uma flecha. Como que você usa a flecha? Você pode deixar lá no bojo, né? Tem um nome para aquele bojo de flechas lá, aquela mochila. Você pode deixar lá, o alforge, ou você pode, quer dizer, se você deixar a flecha lá, ela não vai cumprir o propósito dela. Para que serve uma flecha? Para ser lançada. Olha só, a Bíblia fala que filhos são flechas. Filhos cumprem um propósito. E a história de Deus para o seu filho foi Deus que escreveu, não foi você. Eu sei que é dia das mães, essa é uma coisa chata de falar, mas é verdade, porque ele pertence ao Senhor. Olha que coisa maravilhosa. Mas eu tenho uma outra coisa para te falar, que é mais esperançosa. Imagine a cabeça dessa mulher. Gente, ela era casada e ela era estéril, mas ela estava num momento, numa sociedade, que se ela não tivesse filhos, ela era profundamente desvalorizada, de uma maneira assim, doentia. Imagine a cabeça dessa mulher, quantos sonhos ela deve ter tido. E aí Deus fala assim, eu já tenho sonhos para ele, eu já tenho planos para esse rapaz. A boa notícia é a seguinte, os planos de Deus para o seu filho são melhores do que os seus. Talvez você possa ser desafiado a colocar num papel, ou a pensar, o que eu quero para os meus filhos? Pode ser, eu creio, que o plano de Deus é melhor ainda. Ele pode ter a ver com o que você pensa, especialmente você sendo uma mãe que serve o Senhor, mas Deus já tem um plano para ele, que é maior, que é melhor. Às vezes, irmãos, a gente tenta colocar Deus numa caixinha e colocar todos os nossos planos nessa caixinha. Agora vai ser assim, daquele jeito, daquele outro jeito. Mas Deus tem o seu modo de trabalhar. Que bênção, hein? Estou falando dos filhos aqui, que está diretamente conectado à mãe. Mas agora dizer sobre a mãe. Quando esta mulher recebe a palavra do anjo do Senhor, ela percebe claramente, né, que ela precisaria cuidar e precisaria se consagrar. O que é esse negócio de nazireu? Nazireu é uma consagração que está lá no livro de Números, de um voto que se fazia a Deus, um específico voto que se fazia a Deus, que envolvia não cortar o cabelo. Está aí Sansão, por isso Sansão tinha o cabelo grande, porque esse era o voto, não podia passar navalha, é o que está dito aqui, né? Ele não podia ir no barbeiro, Sansão ia dar prejuízo para barbeiro, né? Não podia cortar os pelos do seu corpo. Na verdade, provavelmente Sansão tinha uma barba muito grande, mas também não podia beber bebida forte, bebida de vinho ou de álcool, né? E não podia tocar em coisa imunda. Você percebeu a palavra que coisa imunda? Ele não poderia tocar em nada morto. Então, por exemplo, se um animal estivesse morto ali, ele não poderia tocá-lo naquele animal, né? Um nazireu não poderia ir a velórios. Por isso que o voto de nazireado, por vezes, era de um certo período. Porque imagina viver a vida inteira assim? Quem aguenta? Nem Sansão aguentou, né? Mas quem que aguenta? Então era um período, vou ficar 10 anos assim, vou ficar 5 anos assim. Agora veja o detalhe aqui, quando ela engravida, Deus já fala para ela, olha, você
já não vai beber vinho nem bebida forte e não comer coisa imunda. Aqui também tem a ver com os animais que não eram consagrados ao Senhor naquela época, está no verso 7. Percebe aí, mãe? O voto que chegaria a Sansão já começa na mãe. O que me parece é que mãe é um ministério que leva à consagração. Talvez você já tenha visto isso, mãe. Deus falar com você através do ministério da maternidade. Deus falar com você através das agruras e das dificuldades de ser mãe. De talvez, dependendo da fase do seu filho, levantar de noite, ter que cuidar dele. Quem sabe ele já é mais velho, ficar, enfim, preocupada se ele está na rua à noite e não voltou ainda. Quem sabe se o filho já saiu de casa, já é casado, ficar orando, imaginando, né? Ou orando para que dê tudo certo no emprego dele, na família dele. Ser mãe é um ministério, irmãos. Essa consagração de Sansão, começou já com a mãe dele. Você, mãe, é levantada por Deus para se consagrar e para orar pelo seu filho. E aqui vai um detalhe, irmãos, talvez por isso o mundo despreza tanto a família e despreza tanto a mãe. A figura da mãe tem sido jogada de lado. Sabia disso? A ideia de mãe para as mulheres do mundo é rechaçado, vamos dizer assim, rebaixado. Para que você vai ser mãe? Você vai perder a sua carreira. Por exemplo, você vai ser mãe, você vai deixar de lado os seus sonhos, como se os sonhos fossem todos aqueles que não têm a ver com a família, nem com a maternidade. Para que você vai ser mãe? Você vai deixar de lado aí o seu corpo, o seu cuidado pessoal, enfim. Por que o mundo vai contra? Porque ser mãe é um ministério. Ser mãe é um ministério. Deus chama essa mulher corajosa e Deus chama você para continuar nesse ministério de cuidar do filho, seja qual fase de vida ele tem. Primeiro, sendo uma intercessora, uma mulher que se consagra para consagrar a sua família. Sendo uma conselheira, uma pessoa que tem coragem de se levantar, de profetizar para o seu filho, olhar para ele e falar, esse menino, essa menina é uma bênção, nem que seja só uma profecia, mas você pode dizer, é uma bênção esse menino. Falar palavras de bênçãos para ele. E a última coisa que eu vejo aqui de tantas, é que ser mãe, de fato, é um desafio dado pelo próprio Deus. Pelo próprio Deus. Não sei como é ser mãe, viu? Não tenho ideia. Tá? Só sei como é ser pai e acredito que é mais fácil do que ser mãe. É o que me parece. Mas, certamente, é um desafio que Deus deu para a mãe, né? Que é cuidar do seu filho, zelar pela sua casa, ser intercessora, ser mãe, acolher o filho, enfim, e aí eu posso dizer de estar numa família, colocaria aqui também a paternidade de certa forma, é algo que você cumprirá somente na dependência de Deus. Posso falar uma coisa muito séria para você, mãe? Aí não é para menosprezar de modo algum, é para aliviar a carga. Você não sabe como ser mãe de maneira perfeita. Eu acho que o coração da mãe é, como que eu posso criar o filho perfeito? Como que eu posso criar um filho que vai fazer tudo certo, ou que vai se desenvolver bem, que vai ser saudável, seja lá o que você espera para o seu filho, né? Essa condição não está em nenhum ser humano. E é claro que eu posso dizer para o pai muito menos. Se a mãe, então, que dirá o pai, né? Mas eu posso dizer que certamente, ser mãe é um desafio de Deus, que contém aí a promessa de Deus em fortalecer, em dar graça, em abençoar, em dar sabedoria. Certamente, isso é um desafio dado por Deus, de um presente que vem de Deus, e que pertence a Ele. Todas as capacidades estão no próprio Deus. Por que eu digo isso? Porque talvez você deva orar pelo seu filho, certamente, mas você pode orar por você. Em momentos onde você não tem a palavra certa, talvez você não tenha o controle da situação, você pode dizer, Senhor, eu entrego a Ti a minha família, o meu filho, ou os filhos, e entrego a Ti também, Senhor, a minha vida. Porque Deus capacita aqueles que precisam de capacitação. Se Deus fez com que esta mãe pudesse se tornar mãe,
Deus também certamente dá a capacidade de você olhar para o seu filho, de você ter uma palavra sábia, de você ter a palavra no momento certo, ou às vezes ter o silêncio no momento certo, né? Calar na hora de calar, falar na hora de falar, enfim, é um desafio dado por Deus, e o próprio Deus dá capacidade para que você possa ser a mãe que serve o Senhor. Veja, irmãos, quando Deus quer mudar os tempos, por vezes Deus chamou mães, eu creio que Ele ainda continua fazendo isso. Quando Deus quer levantar pessoas, quando Deus quer trabalhar com pessoas, por vezes Deus trabalha dentro de casa, através da vida da mãe, através da vida de um pai. Por isso eu quero dizer novamente para você, o que Deus te deu foi, além de um presente dele, foi um ministério, e que você possa usar isso, enxergar a sua família como um ministério do Senhor, enxergar a sua relação com a sua casa como um desafio de Deus para você, mas também perceber tudo isso com a capacidade que vem de Deus. Deus pode ensinar quem não sabe, Deus pode consagrar aquele que está distante dele, Deus pode dar forças ao que está cansado, Deus pode levantar pessoas para abençoar a sua casa também. Deus pode dar palavra sábia para aquele que se acha insensato ou incapaz, e por aí vai. Eu quero dizer que certamente, se o filho pertence ao Senhor, se o ministério vem do Senhor, Deus tem um propósito com a sua vida, Deus tem um propósito com a sua maternidade, Deus tem um propósito com a sua família. Creio eu que se você está aqui, ou você vive isso, ou pelo menos você acredita, né, nessa palavra, e por isso eu quero orar com você, colocar as mães, mas também aquele que é o motivo do coração da mãe bater mais forte, né? Que são os filhos. Eu quero orar junto com cada um, hoje em especial com você que é mãe. Estando o seu filho aqui, estando o seu filho em outro lugar, tendo os seus filhos vivos ou que já partiram para a glória. Mas eu quero orar com você, mãe, para que você se sinta desafiada por Deus a ser um intercessor. No caso dos filhos, se ainda estão aqui, né? Que você possa ser alguém que vai levar a sua família diante do trono de Deus. E tenho certeza que não há resposta que Deus não possa dar para a sua vida ou para a vida dos seus. Deus levanta a gente para abençoar até filho que está longe. Deus levanta a gente para abençoar até a mãe que está desanimada, até aquela que já acha que já perdeu a batalha. Você crê nisso? Vamos orar? Obrigado, Senhor Deus, por esta mãe desconhecida. Obrigado pelas lições que ela passou, tantas, tão profundas na verdade, e por algumas aqui que pudemos perceber nessa noite. Senhor, nós cremos que os filhos que o Senhor deu são teus, eles vêm da tua mão e eles pertencem ao Senhor. Os planos da vida deles são teus, Senhor. Colocamos diante do teu altar, Senhor, sabemos que o Senhor tem planos melhores, maiores, mais sábios, então colocamos diante do teu altar. Certamente esta não é uma oração fácil para nenhuma mãe, para nenhum pai também, certamente, Deus, mas oramos pedindo que o Senhor nos ajude a enxergar em nossos filhos a boa mão e o planejamento do Senhor. Eu oro também aqui nessa noite por cada mãe, por aquela que está animada, que está motivada, que está vendo o filho permanecer no Senhor, mas também por aquela que está abatida, que vê um ou mais filhos longe dos teus caminhos, por aquela que está em paz, calma e sossegada, pela boa vida do seu lar e da sua família, mas também por aquela que está passando por tribulações, porque o seu lar, quem sabe os seus filhos, não estão na tua presença. Colocamos, Senhor, diante do teu altar, pedindo que o Senhor fortaleça as mãos. Tua palavra diz que o Senhor fortalece joelhos enfraquecidos, e talvez o joelho de algumas mães aqui estejam enfraquecidos. Dá força, Senhor, levanta, Senhor, levanta intercessoras em cada lar aqui, Deus, em nome de Jesus. Levanta, Senhor, gente que vai olhar para a sua casa e vai dar palavras de bênção, talvez profetizar a conversão, anunciar o Evangelho. Senhor, nós cremos que o Senhor tem grande obra para fazer,
E essa grande obra passa por vezes, muitas vezes, através do coração das mães. E Senhor, eu quero te louvar, te bendizer, por cada mãe que está aqui nessa noite, por cada mãe desta igreja, por cada mãe que já me abençoou, pela minha mãe, certamente. Eu te agradeço, Pai, porque só o Senhor poderia pensar numa relação de amor tão profunda, tão maravilhosa, como a relação de mãe e filho, e pai e filho, a relação familiar. Certamente vem do Senhor. Nós te louvamos por isso, Pai. Oramos, Pai, mais uma vez, pelos filhos que estão perto e pelos que estão longe. Mais uma vez, pelos que te servem e pelos que ainda não estão te servindo. Que o Senhor traga para perto, Pai, para a honra e glória do teu nome. Oramos em nome de Jesus. Amém.